É isso mesmo que você leu aí. Se eu tivesse dado ouvido antes e colocado em prática o que eu ouvi, eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. Não estou reclamando, mas estou passando por uma consequência pelo fato de eu ter desobedecido. Como eu posso dar seguimento? Eu não sou profissional em fazer vídeo não, mas senti no meu coração de estar fazendo esse vídeo aqui porque às vezes por este tempo você recebeu um chamado da parte de Deus, do Espírito Santo e tá sem rumo, sem saber o que fazer, como fazer, se vai ou se não vai, se faz ou se não faz. Eu há 3 anos, 4 anos atrás mais ou menos, eu recebi do Espírito Santo um chamado e eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito e o que eu tinha em questão de bens, em questão de desejos que eu tinha, eu trabalhava muito para poder ter e obter e continuar tendo. E eu cheguei, recebi do Espírito Santo um chamado e eu cheguei e falei para ele assim: o que o Senhor requer de mim exige de mim muito tempo. E nisso daí eu questionei a ele, ele veio e me falou muitas coisas, falou comigo muitas coisas e acabou fechando a porta de tudo. O que eu quero falar com você a respeito disso é o seguinte: quando a gente ouve um chamado de Deus, a gente tem que de prontidão ouvir e sem pensar demais no futuro, dar os passos conforme ele nos orientar. Até então, se passaram esses 4 anos que eu recebi o chamado e até então eu permaneço na desobediência. Porque devido eu ter desobedecido, não ter dado ouvido à voz do Espírito Santo e ter questionado, e por mais que ele pegou aquele questionamento meu, me respondeu tudo, eu ainda fiquei com o pé travado. Eu fiquei eu fiquei paralisado totalmente. E nisso aí Deus pegou e falou assim: eu vou mostrar para ele quem que tá no controle de tudo, quem que manda em tudo. Eu não tinha dificuldade de fazer o que eu queria. Tivesse na mente eu vou para tal lugar, era na hora. Eu pegava, eu ia. Ah, eu tenho vontade de ter isso aqui, eu pegava, eu tinha. Mas até então o Espírito Deus chegou e pera aí, eu vou mostrar esse rapazinho, quem que tá no controle de tudo, quem que permite ele ter tudo isso que ele tem hoje. Eu vou mostrar ele. No outro dia eu não consegui levantar da minha cama. Eu não consegui levantar da cama, sair para trabalhar, para executar o que eu fazia. E nisso aí eu entrei numa depressão, uma terceira depressão, no caso. Aí foi indo e eu comecei a ter vários problemas, foi uma coisa amontoando em cima da outra, problemas financeiros. E, Daniel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: dá ouvido, ouve, porque toda desobediência tem sua consequência. Desde o princípio, Deus vem mostrando isso, desde Gênesis, quando Deus disse a Adão para não comer do fruto. Eva comeu, deu ele pegou e comeu, ele desobedeceu e através da desobediência dele, ele sofreu as consequências. Ele foi expulso do jardim. Logo mais à frente, que eu me lembro, tem Sansão também, que desobedeceu a Deus. Ele não podia tocar em carnes mortas, não podia tomar vinho. E nisso aí ele desobedeceu, o Espírito Santo afastou dele, né? Porque o Espírito Santo que habitava nele, no caso, descia sobre ele. Ele desobedeceu, o que aconteceu? Perdeu a força, perdeu o Espírito Santo, ficou cego, né? Que eles pegaram e furaram os dois olhos dele, ficou preso por um bom tempo. Mas o que Deus queria sobre ele aconteceu. Se Deus te chamou para fazer algo, você vai pelo amor ou vai pela dor. Então é melhor ir pelo amor do que pela dor, porque a dor é horrível. Não que eu tenha passado pela dor, mas eu estou passando por turbilhões de pensamentos, coisas que me atrapalham a focar no que realmente é preciso eu focar. E outro caso que eu lembro também é de Jonas.
quando Deus chama Jonas e dá a ele uma ordenança para ele ir para Nínive, e ele pega indo para Tarsis, lugar totalmente diferente, desobedecendo a Deus. Deus pega e dá a ele um castigozinho bacana, ele é engolido por uma baleia, até que ele se arrepende e promete a Deus a obediência. Ele prometeu a Deus que ia obedecer a Deus, e nisso aí a baleia, Deus ordenou que a baleia, né, colocasse ele para fora em terra. E foi o que aconteceu, ele obedeceu a Deus, e o que Deus tinha chamado ele para fazer, ele pegou e fez, né? Sansão também, o que Deus tinha feito para ele, mandado ele fazer, ele pegou, no fim de tudo ele fez. Mas aí, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês, isso é apenas um desabafo. Recebeu do Espírito Santo um chamado, se ele pediu para parar de fazer algo, para imediatamente, não tenha medo. Por que eu falo isso? Porque já se passaram 4 anos e até aqui Deus não tem me deixado. Deus não tem me deixado. Ele tem cuidado de mim. Ele me trouxe, ele me pegou de um estado, levou para outro estado do qual que eu estou hoje. Fez maravilhas na minha vida aqui e ainda faz, porque eu consigo sentir a mão de Deus sobre mim. Mas eu ainda estou passando pelo processo do castigo, por conta da desobediência. Eu tento colocar em prática o que ele me chamou para fazer, só que pelo turbilhão de pensamentos que tenho, a vontade que tenho de resolver as coisas aqui terrenas, não espirituais, as coisas terrenas que eu acabei deixando acumular por conta da desobediência, me atrapalha a focar no que ele me chamou para fazer. E isso acaba comigo. Todos os dias eu passo pelos mesmos problemas. Hoje, como Deus fechou a porta do que eu tinha minha renda, já tem uns 4 anos, igual eu disse, até hoje eu vivo da provisão de Deus. Eu vivo da provisão de Deus. Quem me conhece sabe, eu não tenho um trabalho fixo, nenhuma renda fixa, mas Deus cuida de mim. Eu não sinto fome, não sinto frio, não uso roupa suja, porque Deus cuida de mim. É o que eu quero dizer para você, mas eu passo por problemas psicológicos que não me deixam focar no que Deus me chamou para fazer. Isso é um castigo. Isso é um castigo. O que acontece? Pega firme com Deus. Se Ele te chamou, dobre os joelhos, responda para Deus: eis-me aqui. Faça igual Moisés. Faça igual Moisés. Fala: eis-me aqui, Senhor. E deixa Deus te usar, porque Ele é contigo. Eu falo isso com vocês aqui, eu quero deixar claro para vocês, porque até alguns meses atrás, o Espírito Santo ele me relembrou da promessa e me acordou com uma canção no meu ouvido. Uma canção muito linda no meu ouvido, dizendo que se eu fui chamado por Ele, que não era para mim ter medo de ouvir, de obedecer e de seguir o que Ele me chamou para fazer, porque Ele era comigo, que eu fui um escolhido de Deus. E que não era para me olhar para trás, nem o que eu ia deixar para trás, porque o amanhã pertence a Deus. O prover é Deus. E que o meu provedor é Ele. Mas mesmo assim, a minha vontade de resolver a minha vida, as coisas, dívidas que eu acumulei, deixei acumular nesse decorrer dos 4 anos, que mexe com a minha cabeça. O que eu queria dizer é isso aí. Eu tava pensando aqui, falei assim, é melhor eu gravar um vídeo e postar, porque às vezes tem muita gente hoje que está passando pela mesma situação que eu, por conta de uma desobediência, está sofrendo por alguma coisa, porque não obedeceu. Ou a pessoa está sofrendo hoje e não entende o porquê está sofrendo. O porquê está passando por esse tipo de situação. Então é isso. Se você tem na consciência que você foi chamado pelo Espírito Santo, não tarde em obedecer, não. Obedece.
Não fica com medo. Se ele falar assim, olha, eu quero que você vai pra China, e você falar com ele, eis-me aqui, pode ter certeza que a passagem já tá paga. Eu falo isso porque eu vim pra cá e passou um período de mais ou menos um ano e pouco. Deus me apresentou uma pessoa maravilhosa, cuja está casada comigo hoje. E eu não tinha um real. E fui claro com ela desde que eu conheci ela. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu sou homem para casamento e não gosto de brincar com ninguém, com sentimento de ninguém. E já fui claro também, eu não tenho, eu tenho dívida demais. E eu quero casar com você, e é isso aí, nós fomos morando. E Deus chegou, prometeu para ela um casamento lindo e maravilhoso. Nossa, perfeito. Aí eu fui preocupar mais uma vez, onde é que eu vou colocar essa menina? Em que lugar que eu vou levar essa esposa minha? Pra onde? Que casa? Eu não tenho imóvel, eu não tenho lote, terreno, o que seja, eu não tenho nada. Aí Deus pega e fala pra ela o seguinte, não precisa se preocupar com nada, que os papéis já tá tudo assinado, já tá tudo organizado, tudo feito. Mas nós estávamos orando. E o que acontece? Deus pegou e nos deu um casamento dos sonhos. Teve vestido, teve festa, teve tudo. Teve direito a fotógrafo, teve tudo. E sem eu gastar um real. A mão de Deus sobre a minha vida. Uma oração que eu fiz há um tempão atrás, bem antes disso tudo que eu tô falando com vocês aconteceu. Eu falei para Deus que eu queria uma pessoa obediente a Ele, temente a Ele. E falei algumas características do que eu queria. Deus, ele é tão maravilhoso que, como diz Camila Barros, no céu não tem lixão de oração. Lá não tem disso, essa oração aqui que chegou até aqui eu vou descartar, não. Deus ouve todas as orações e no tempo certo ele age. E nisso, todas as características que eu tinha dado, por incrível que pareça, Deus pegou e me entregou. Falou assim, é isso aqui que você queria, que você me pediu lá atrás, toma, tá aí. Deus é maravilhoso. O que eu estou querendo dizer com isso é que é o seguinte, Deus cuida dos seus escolhidos. Deus cuida dos seus escolhidos. Ele é a provisão dos seus escolhidos. E eu creio que eu vou conseguir me prontificar de me colocar na posição de obediência e seguir o que Deus tem me chamado para fazer. E espero que você que está vendo esse vídeo aí, que ficou até aqui, faça o mesmo, se prontifique, ore, jejue, santifique e busca de Deus, do Espírito Santo, o direcionamento correto. E quando ele te chama, ele já fala para você o que você tem que fazer. Ele falou para mim o que eu tenho que fazer e o que ele me chamou para fazer é tão simples ao meu olhar, ao olhar de muitos, só que eu não estou conseguindo fazer. Mas é tão simples o que ele me chamou para fazer. Então, se para você é simples aos seus olhos, porém tem algum tipo de barreira te atrapalhando, ore mais, jejue. É o que eu vou fazer daqui para frente. É o que eu vou fazer daqui para frente. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que sua caminhada com Cristo venha ser uma bênção para você e para sua casa e para sua família. Deus abençoe e é isso aí.